Olá, aqui quem fala é o Guto e neste vídeo eu vou resolver as atividades da semana 2 do PET, o Plano de Estudo Tutorado do 8º ano do Ensino Fundamental. As atividades da semana 2 são uma continuação das atividades da semana 1. Você vai ver que vários conceitos e os mesmos exemplos que foram usados lá na semana 1 eu vou utilizar aqui também nas atividades da semana 2. Então, se você ainda não assistiu ao vídeo com a resolução das atividades da semana 1, você precisa fazer isso, porque esse vídeo, como eu disse, é uma continuação do outro. Para tornar esse vídeo mais breve e objetivo possível, o que eu fiz? Algumas atividades, elas pediam que você escrevesse um texto, resultado da sua pesquisa. Então, eu já deixei essas respostas escritas, eu vou fazer a leitura com você, e aí, a partir das ideias que eu vou te apresentar com as minhas sugestões de respostas, você pode construir a sua própria resposta. Então vamos lá. Atividade 1, pesquise e explique por escrito o que é uma divisão finita. O que eu escrevi nas minhas respostas aqui são apenas sugestões para você. Tá? A ideia não é que você copie, a ideia é que você se baseie no que está escrito aqui e redige uma resposta mais bem escrita, mais bem elaborada. Aqui são só ideias. Mas vamos lá. A palavra-chave aqui é finita, certo? O que é uma coisa finita? É uma coisa que tem fim, alguma hora acaba. Então uma divisão finita é o mesmo que uma divisão exata, ou seja, o resto é zero e o quociente é um número finito. O quociente é um número exato. E nesse caso, o quociente ele pode ser um número inteiro ou pode ser um número decimal. Quantas divisões a gente faz e o resultado não dá decimal, dá um número inteiro? Não tem problema, mas a característica principal da divisão finita é que chega uma hora que o resto é zero e aí você não tem mais o que fazer, acabou a divisão. Atividade 2. Pesquise e explique por escrito o que é uma divisão infinita. A palavra-chave aqui agora é infinito. O que é infinito é uma coisa que não acaba nunca, não tem fim, certo? O que eu coloquei aqui na minha sugestão para você se basear e construir a sua resposta? É uma divisão em que o resto nunca chega a zero. E isso faz com que o quociente, ou seja, o número formado pelas divisões que você vai fazendo, seja um número decimal infinito. E esse número decimal infinito que é formado lá no quociente também recebe o nome de dízima periódica. Atividade 3. Pesquise e explique por escrito o que é um número decimal finito. É um número decimal com uma quantidade finita, de novo a palavra-chave aqui, finita e finito. Uma quantidade finita de casas decimais, ou seja, uma quantidade finita de algarismos à direita da vírgula, ou seja, uma quantidade finita de algarismos após a vírgula. Podem ser poucas casas decimais, podem ser muitas casas decimais, mas existe um fim. Atividade 4. Pesquise e explique por escrito o que é um número decimal infinito. Número decimal infinito, essa palavra aqui já diz pra gente. É um número decimal que nunca acaba, ou seja, ele tem infinitas casas decimais. Ou seja, tem infinitos algarismos à direita da vírgula, infinitos algarismos após a vírgula. O número nunca acaba. Atividade 5. Transforme as frações abaixo em números decimais. Olha, eu não vou fazer isso, eu já coloquei o resultado. Por que eu não vou fazer? Porque eu fiz isso lá no vídeo das atividades da semana 1, ok? Então eu só reproduzi o resultado aqui. Mas aqui a atividade ela mostra para você o que foi feito. Para transformar as frações em números decimais, você fez a divisão entre o numerador e o denominador. Classifique o resultado encontrado em cada item da atividade 5 como número decimal finito ou infinito. Está fácil aqui, ó. 2,25 é um número decimal finito, ou seja, quando a gente fez a operação 9 dividido por 4, o resto deu zero. A gente foi fazendo os cálculos e aí chegou uma hora que o resto deu zero. Então, não tinha mais o que aparecer lá no nosso quociente. Portanto, o resultado foi 2,25. Como esse número ele acaba, ele é um número decimal finito. Quando a gente dividiu 1 por 6, o que a gente foi percebendo? O quociente começou a aparecer 6 lá o tempo todo. E o resto começou a repetir, dando sempre 4. 4 e o quociente 6. 4 e o quociente 6. Isso foi um sinal de que aquela divisão ela não ia terminar nunca. Ou seja, uma divisão infinita. Então, o quociente,
que é representado aqui com essas reticências no final para indicar que essa divisão nunca acaba, o quociente é um número decimal infinito. E existe uma forma mais simples de representar esse número infinito. Em vez de colocar reticências, depois de escrever várias vezes aqui o algarismo que se repete, a gente pode escrever apenas o início e colocar um tracinho em cima do algarismo que se repete. Isso aqui, esse número com um tracinho em cima, indica para a gente que o 6 se repete infinitamente. E isso também aconteceu quando a gente dividiu 7 por 6. Chegou uma hora que o quociente foi dando 6, 6, o resto 4, o quociente 6, o resto 4. Isso foi um claro sinal de que aquela era uma divisão infinita, então o quociente é um número decimal infinito, e da mesma forma que para representar esse infinito eu posso utilizar as reticências, eu também posso colocar um tracinho em cima do algarismo que se repete. A atividade 6 também é uma atividade de pesquisa. Pesquise e explique por escrito o que são dízimas periódicas e dê exemplos. Então aqui tem uma explicação completa. Essa explicação já foi dada lá no vídeo da semana 1, tá bom? Então aqui vai ser só uma revisão. Uma dízima periódica é um número decimal com infinitas casas decimais, ou seja, infinitos algarismos depois da vírgula, à direita da vírgula. Esses algarismos formam grupos de um ou mais algarismos que se repetem infinitamente. Então eu posso ter um algarismo só se repetindo infinitamente, ou eu posso ter um grupo de mais de um algarismo, e esse grupo ele também se repete infinitamente. E aí, o algarismo ou grupo de algarismos que se repete infinitamente é chamado de período. As dízimas periódicas são divididas em dois grupos, as dízimas periódicas simples e as compostas. Qual é a característica da dízima periódica simples? A parte decimal é composta apenas pelo período, ou seja, depois da vírgula já começa o algarismo ou grupo de algarismos que vai se repetir infinitamente. Olha aqui, 0,22222. Eu vou marcar aqui porque está claro para a gente quem que é o período nesse caso aqui. É o 2, certo? Então eu vou fazer um tracinho aqui embaixo para indicar que o meu período é o 2. Olha aqui, 13,454545. Tá vendo? Aqui a gente não tem mais um algarismo só, a gente tem um grupo de dois algarismos. E esse grupo é aqui o 4 e o 5. 4, 5 ou 45 aqui no caso, que está se repetindo, é o que a gente chama de período nessa dízima periódica. E nessa dízima periódica aqui, 1,17349, 17349. O período é um grupo maior de algarismos, 17349. E qual é a característica da dízima periódica composta? Na parte decimal, antes do período, ou seja, antes do algarismo ou do grupo de algarismos que se repete infinitamente, existe o antiperíodo, que são algarismos que não se repetem. Nesse caso agora eu vou marcar quem é o antiperíodo, tá? E vou só dizer quem é o período. Tá vendo que aqui, ó, antes do período, o período a gente está vendo que é 2. 2 se repete infinitamente. Antes do período, a gente tem aqui o algarismo 3. Esse algarismo 3 é o que a gente chama de antiperíodo. Por uma razão óbvia. Antiperíodo está antes do período. Nesse caso, 13,72454545. Quem é o antiperíodo? Quem está antes do período aqui? É 72, correto? Porque o período aqui é 454545, correto? Ou o período é 45. E nesse último caso, o antiperíodo, né, está antes do período, é formado aqui por esses dois algarismos iguais a 0. 7 a gente vê que é o período. Então respondemos aqui, pesquise e explique por escrito, que são dízimas periódicas, ok, fizemos isso, ainda classificamos simples e composta e demos alguns exemplos de cada uma delas. Atividade 7. Escreva as diferentes formas de representação de uma dízima periódica. Nós temos aqui alguns exemplos, que são os exemplos que a gente viu agora na tela anterior, na atividade 6. Esses exemplos aqui, eles já estão escritos na forma da dízima periódica em que se coloca reticências
depois da parte que se repete, depois do período. Mas existe uma forma mais simples de escrever uma dízima periódica sem precisar ficar repetindo o período um tanto de vezes. Até porque muita gente fica assim, professor, eu preciso escrever quantas vezes o período para colocar reticências? E a verdade é que não tem muito uma resposta para isso. Então, a melhor forma de você representar uma dízima periódica, na minha opinião, utilizando essa forma de número decimal, é você fazer isso aqui, ó. Você escreve 0,2 e como você sabe que o 2 é que está se repetindo infinitamente, você vem aqui e coloca um tracinho em cima do 2. Esse tracinho em cima do 2 indica que esse algarismo ele se repete infinitamente e que esse número 0,2 com um tracinho no 2 é uma dízima periódica. Da mesma forma aqui 13,45, 45, 45. Muito mais fácil a gente escrever assim, ó. 13,45. 45 é o nosso período, ou seja, é o grupo de algarismos que vai se repetir infinitamente. A gente vem aqui e coloca um traço em cima do 45. No próximo caso aqui, nosso período ele é um pouco maior. Ele vai aqui, ó, 1, 7, 3, 4, 9 e aí começa de novo. Então a gente escreve até acabar a primeira representação do período, 1, 7, 3, 4, 9, e o que a gente faz? Vem aqui e coloca um traço em cima do período. Nesse caso aqui, a gente está vendo que o período é 2. Então é só escrever 0,32 e colocar um traço aqui em cima do 2. Isso indica que o 2 se repete infinitamente. Nesse exemplo aqui, 13,7245, 72 está aparecendo ali no início, mas ele não se repete, não é verdade? 45 é que vai se repetir. Então a gente escreve 13,7245 e colocamos um traço aqui em cima do período que é 45. E nesse último exemplo aqui, 5,00777, a gente pode escrever assim, ó, 5,00 e colocar um traço em cima do 7, porque o 00 não se repete, quem vai se repetir aqui é só o 7. Olha, existe uma outra forma de representar uma dízima periódica, que é o que a gente chama de fração geratriz. Lembra que aqui a gente tinha lá as frações 9/4, 7/6 e 1/6. A gente pegou a fração e transformou em dízima periódica. Mas existe o raciocínio contrário, eu pegar a dízima periódica e descobrir qual é a fração que gerou essa dízima periódica. Só que isso é uma atividade que a gente vai fazer lá no vídeo da semana 3. E para terminar, atividade 8. Quando o quociente é uma dízima periódica, então o resultado da divisão é um número decimal infinito? Sim, só uma observação. Além disso, há uma repetição padronizada do resto durante o processo de divisão. Ou seja, o resultado da divisão, que é lá o número que fica no quociente, ele é um número decimal infinito, mas a gente também percebe que o resto ele nunca chega a zero, né? Então o resto ele vai se repetindo ali de uma forma padronizada, de forma que o quociente começa a ficar repetindo também. Então é isso. A gente encerra aqui as atividades da semana 2 do PET do 8º ano do ensino fundamental. Na descrição do vídeo tem links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e se inscrever no meu canal no Telegram. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus colegas. Se foi útil, se foi bom para você, talvez seja para eles também. Agora eu fico por aqui, deixo com você o meu abraço, bons estudos e até o vídeo da semana 3. Tchau, tchau!